As small caps, né? Pequenas empresas, quiçá grandes negócios. Empresas que têm menor capitalização, que em geral têm uma fatia menor do mercado em que ela trabalha, ou trabalha num mercado muito pulverizado, e que sim podem ser grandes oportunidades para o longo prazo, embora também tenham mais risco, né? Faz sentido, né? A lógica de uma empresa menor, né? Ela está menos protegida em alguns casos, mas também tem mais espaço para crescer. E é justamente sobre as small caps que a gente vai falar hoje. A gente vai mostrar aqui 5 small caps que a gente investe, que somadas dão aí uma quantia de 13,4 milhões de reais. Você pode pensar, né? Caraca, esses caras são muito ricos, né? Que eles estão fazendo, trabalhando tanto, né? Se empenhando tanto em gravar vídeo, trabalhar, tendo tanto dinheiro. E daí eu te explico que, na verdade, o nosso trabalho é esse, é investir patrimônio que não é nosso, é patrimônio de terceiros, né? O Clube do Valor é uma gestora profissional de investimentos, sou diretor de gestão do Clube do Valor, e esse montante, esses 13,4 milhões, é do nosso fundo de investimentos em ações, é somado. E pode parecer também que a gente adora small caps. Cara, esses caras são os caçadores de small caps. Mas, na verdade, a nossa estratégia de investimento sequer olha se a empresa é small cap ou não, como a gente já vai te explicar assim, aqui nesse vídeo, assim como a gente vai explicar quais são essas 5 empresas. E muito mais importante, bicho, olha aqui, ó, muito mais importante do que a interpretação errada que você pode ter, você pode interpretar que é uma recomendação, que é uma lista de diquinhas, que não é. É um trabalho de gestores falando sobre as empresas que tem e por que tem essas empresas. Então, muito mais importante do que isso é você entender o racional, entender a estratégia. Porque se eu te der aí lista de todas as ações do fundo sem te dar a nossa convicção, sem te explicar por que a gente tem essas ações, o que vai nos fazer manter elas, o que vai nos fazer vender elas, não vai adiantar em nada. E você vai só perder dinheiro, como infelizmente a maioria das pessoas perde no mercado, beleza? Então presta muita atenção que esse vídeo aqui tá muito rico em conteúdo. Se você achar que ele te ajudou, dá um like nele, se inscreve no canal, clica no sininho. E era isso, beleza? Então roda a vinheta que já voltamos aqui. Tá, mas antes da gente começar com a listagem de ações, eu quero te falar um negócio muito importante. Nos Estados Unidos, existe muito mais empresas listadas em bolsa do que aqui. Mas o que isso tem a ver com o vídeo, né? Bom, olha só, lá existem aproximadamente 6 mil diferentes empresas listadas em bolsa. Isso significa que quando a gente começa a analisar em diferentes quadrantes, né? Se a gente quer pegar as mais baratas, as que pagam mais dividendos, as que estão mais descontadas, ou até mesmo fazer essa separação, né? As menores empresas, as maiores empresas, lá a gente consegue fazer esse tipo de separação, a gente consegue fazer quando a gente tem um número muito grande de ações, né? Mas por que eu tô falando isso? Bom, eu tô te falando isso porque o melhor tipo de ação que existe, ou melhor dizendo, a ação que mais teve retorno no longo prazo, ou melhor ainda, né, dizendo isso de forma mais objetiva, a carteira diversificada de ações, que... Tô com a máscara no pescoço. Tranquilo. A carteira diversificada de ações que teve o melhor retorno no longo prazo foi justamente as small caps. E não apenas as small caps, mas uma carteira de small caps escolhida com base em indicadores de investimento em valor. Indicadores como preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, EV/EBIT, preço sobre vendas, esse tipo de indicador de empresa. Se liga nesses 2 gráficos que eu vou te mostrar aqui. Esse primeiro gráfico aqui é um gráfico comparando as 4 grandes classes de empresas, né? As empresas grandes com indicadores de valor, as empresas pequenas com indicadores de valor, as empresas grandes com indicadores esticados de valor, empresas caras. São chamadas de growth, né? Que seria assim, pô, se as de valor são as que têm os menores múltiplos, são as mais baratas, o contrário, eles chamam de growth, né? Isso, ações de crescimento. A gente tem as empresas grandes de crescimento e as empresas pequenas de crescimento. E aqui, nesse gráfico, fica clara a vitória no longo prazo de uma carteira de ações small caps, empresas menores, escolhidas com base em indicadores de valor. E é importante eu comentar aqui, né, que a gente está olhando um gráfico de longo prazo mesmo. E o que acontece, e acontece com toda a estratégia de investimentos, é que em alguns períodos, que até alguns podem considerar longo prazo, né, períodos de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, a vitória pode não ser
das small caps de valor, né? Até recentemente nos Estados Unidos, o que a gente está vendo aí nos últimos 10 anos, um pouquinho menos do que 10 anos, é uma vitória de empresas com múltiplos extremamente esticados e grandes, né? Empresas como Google, como a Apple, como Facebook, Netflix, Tesla, são as empresas que vêm mais puxando o índice. Não à toa, né, atualmente, a maioria das empresas está perdendo da média do índice nos Estados Unidos, porque essas são as maiores, as large caps, e com múltiplos esticados ganharam recentemente. O que já aconteceu em vários outros momentos da história, mas no longo prazo, por isso é importante deixar esse disclaimer, o que tende a vencer são as small caps de valor. Tá, mas beleza, isso é nos Estados Unidos, é outro mercado. E no Brasil, como é que funciona? Meu país! No Brasil, ainda não foi feito, que a gente saiba, né? Não foi feito nenhum estudo desse tipo, até porque a gente tem muito menos empresas listadas aqui do que existem empresas listadas nos Estados Unidos. Mas o que a gente pode é comparar simplesmente o desempenho das empresas de menor capitalização, as small caps, com o desempenho do mercado em geral, né? E aqui a gente vai usar então a comparação do índice de small caps da B3 e do IBRX 100, que é um índice das 100 empresas mais negociadas de acordo com a metodologia da B3. E esse é o gráfico que você está vendo na tela, que também dá a vitória para as small caps. Agora eu te pergunto, você investe em alguma small cap, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos? Sim ou não? Comenta aqui e explica quais empresas de menor capitalização você investe. Beleza? Quando você vai escrevendo aí, take your time, né? Vai escrevendo aí com calma. Vamos explicar quais são essas 5 small caps que a gente investe aí 13,4 milhões de reais. Como eu já antecipei, a gente não compra elas por serem small caps. A gente compra por quê? Porque a gente procura cases de valor. Lembra do gráfico ali que a gente mostrou que as small caps de valor vencem? A gente destacou isso, né? Mas a gente não destacou, pelo menos falando, que a segunda classe vencedora são empresas grandes de valor também. Então o fator de valor é o grande fator que a gente procura aqui, e esse fator nos fez comprar essas empresas, né? Esse fator de valor mais a liquidez mínima que a gente usa aí para classificar as ações nos levou a investir nessas 5 small caps. E sem mais delongas, a quinta small cap aqui da carteira, ou a primeira que a gente vai estar no vídeo, são as ações da Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, de código SAPR11, as que a gente tem, mas também tem na bolsa, né? SAPR4, que é uma empresa que detém as concessão de serviços públicos de saneamento em cidades praticamente todas do estado do Paraná. Essa empresa, a gente faz um ranking das empresas mais baratas, ela está na sexta posição, tem 1,46% de peso no índice small caps da B3 e um earning yield de 17,63%. Que diabos é earning yield? Earning yield é um múltiplo que a gente olha. É uma divisão do lucro operacional pelo valor total que alguém tem que pagar para comprar uma empresa, né? Que é o valor de mercado dela, mais a dívida dela, menos o caixa. Porque quem compra uma empresa, leva a dívida e fica também com dinheiro em caixa. A segunda small cap, José, qual que é? Diz aí. Essa eu gosto. Gosto muito, sou consumidor, bicho. Consumo. A segunda small cap que a gente vai te mostrar aqui é a Minerva Foods. Caso você não saiba, o ticker dela deixa muito claro que é BIF3. É uma empresa que atua na comercialização de carne, couros, enfim, tudo relacionado a essa indústria. O earning yield atual dela é de 18,27%, o que faz com que ela esteja na quinta posição no nosso ranking de ações. Além disso, ela ocupa também 0,62% da composição teórica da carteira do índice de small caps. E certamente aqui no Clube do Valor, eu não falo, o José não come carne, né? Mas falando pelo resto do Clube do Valor, a gente deve contribuir com 0,0000001% desse lucro operacional. Assim como a terceira small cap da lista, que é a Marfrig, ações de código MRFG3, mesmo setor de proteína, até uma concorrente, né, da Minerva, que está na terceira posição do nosso ranking com incríveis e cavalares 25% de earning yield. Significa que aqui, olhando os últimos 12 meses, o lucro operacional dessa empresa foi 1/4 do valor total que alguém precisa pagar para levar ela. Lembrando que a nossa estratégia, além de ser uma estratégia de valor, ela é quantitativa. A gente não prevê o futuro. A gente olha para os últimos 12 meses. E isso deixa muitas pessoas nervosas. Como assim? Vocês não projetam o futuro, mas as coisas vão mudar na empresa e tal. Mas o que nos dá muita tranquilidade de saber é que em todos os países do mundo em que essa estratégia foi testada, ela foi testada assim. Inclusive no Brasil, no estudo que a gente fez. E venceu o mercado, venceu bem o mercado, mas isso aí é papo para outro vídeo. Beleza? Zé, qual é a segunda? Segunda small cap...
A segunda small cap é a Enauta. Enauta Participações, código ENAT3. Ela participa em sociedades que se dedicam à exploração, produção e comercialização de petróleo, gás natural e derivados. Ela está na segunda posição no nosso ranking de ações hoje e tem um earning yield de 26,36%. E até dando um adendo para o que o Ramiro falou agora há pouco, earning yield, indicadores de valor, são todos, de certa forma, datados. A gente olha para o lucro operacional nos últimos 12 meses. E aqui é importante denotar isso porque a gente está agora em fase de divulgação de resultados. Então esses números podem estar um pouco diferentes quando você estiver vendo esse vídeo no futuro. Além disso, a Enauta também ocupa 0,26% da composição teórica do índice de small caps. Muito bom, José. Excelente adendo. E eu já faço puxeta aqui para a primeira small caps, né? A primeira small cap, aquela que é a mais barata, aquela que a galera que quer ver listinha vai entender de forma totalmente incorreta, então não entendo assim, como a única ação para eu comprar, que é uma puta cagada, né? Essas estratégias todos os gráficos que a gente mostrou, elas só funcionam quando a gente pensa em carteiras diversificadas, não em uma açãozinha. Uma ação às vezes cai 70%, 80%, 90%, e aliás é o caso dessa empresa que não caiu 70%, 80%, 90%, mas caiu bastante aí recentemente, que é a WIS, corretora de seguro, de código WIS S3. É uma corretora de seguros que está com um earning yield de 37%, muito porque o mercado desconfia muito do futuro dela, né? Ela tinha um contrato muito grande com a Caixa, que diz que não vai ser renovado. Recentemente teve casos de supostos esquemas de corrupção ali na diretoria. Enfim, né? Como todo bom case de valor, é uma empresa que passa por um período impopular e por isso está na nossa primeira posição aqui no ranking. E somando essas 5 small caps, que são empresas que estão no índice small cap, né? Pode ver que a gente citou ali em praticamente todas, né? E o caso da WIS, ela tem 0,17% de peso no índice small caps. A gente tem no nosso fundo de investimentos em ações, que por sinal eu vou deixar o link aí em cima da cabeça do José para você conhecer ele melhor. Um total investido de 13,4 milhões, porque aqui é hashtag transparência, beleza? Se você curtiu esse vídeo, me segue ou nos segue lá no Instagram, @Ramiro Gomes Ferreira, e também tem @clube.do.valor. Tamo junto, grande abraço, até mais, tchau, tchau. Até mais.